te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, A paz, Senhor amados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa hora. Louvado seja Deus por essa noite que estamos juntos e que o Senhor nessa noite possa falar ao nosso coração. Que seja esses momentos que nós vamos passar aqui, momentos na presença do Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos aqui na igreja, viemos aqui estar transmitindo para os irmãos este culto, na medida daquilo que nós
podemos, né, diante das dificuldades que temos. Então, já peço aos irmãos, qualquer contratempo, qualquer travamento de internet, tenham paciência, Deus vai preparar todas as coisas e nós vamos aqui exaltar e glorificar o nome do Senhor, vamos cultuar o nome do nosso Deus, amém? Quero já deixar para os irmãos, Isaías 43, nos seus primeiros versículos, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Deus é conosco. O Senhor é com a sua igreja. O Senhor tem sido com o seu povo. Ele não nos desamparou. Ele não nos desamparará. Mas eis que Ele estará conosco todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar aí na tua casa, possa agora estar junto com a sua família. Esse momento agora é o momento de nós cultuarmos o nome do Senhor nosso Deus. Embora estejamos em nossas casas e nossos lares, cada um junto com a sua família, Deus se faz presente. Então faça desse momento agora um momento precioso de cultuar ao Senhor. Não deixe que nada te distraia. Seja agora tão somente esse momento para cultuar o Senhor. Que você possa estar conosco até o final dessa transmissão, na presença do Senhor. Não se distraia, por mais que você possa estar em casa, por mais que você possa estar no aconchego do teu lar, mas seja agora este momento, o momento do Senhor. Seja agora esse momento para adorar a Deus. Seja agora esse momento para glorificar o nome do Senhor. Exalte ao Senhor. Feche os teus olhos, vou orar. E que o Senhor nessa noite possa entrar aí na sua casa, no seu coração. Amado, soberano e eterno Deus, estamos na tua presença, Senhor. Embora, Deus, não estamos juntos, Senhor. Embora, Deus, cada um está em suas casas, Senhor. Cada um está, Senhor Deus, junto com a sua família. Mas eu sei que tu estás conosco. Tu estás agora, Senhor Deus, em cada lar. Tu estás agora, Senhor Deus, no meio de cada família. Tu estás agora, Deus, operando em cada coração. Vem, Espírito Santo. Vem com o teu poder, vem agora operando, vem agora realizando a tua obra, vem agora entrando nos corações, fazendo algo grandioso nesta hora. Tira agora, Deus, a preocupação, tira agora, Deus, o medo, tira agora, Senhor, o espanto, e seja agora esses momentos, Senhor, para adorar e exaltar o teu nome. Ah, Senhor Deus, se conosco, Pai, visita cada irmão nesta hora, Deus. Senhor Deus, vai operando, Senhor Deus, o teu infinitamente mais. Que a tua presença, Senhor, possa entrar, Senhor Deus, agora em cada lar, em cada, Pai amado, casa, Senhor, que nesta noite, Deus, está, Senhor Deus, recebendo essa transmissão. Ah, Espírito Santo, opera agora de uma forma tremenda, no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos ainda adorar o nome do Senhor, depois teremos um salmo, e depois eu volto para ministrar a palavra no teu coração. Gostaria que você estivesse preparando o seu coração. Deus nos tem dado uma palavra para trazer ao coração da igreja e de todos aqueles irmãos que nos acompanham nesta noite. Louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, se coloque em pé aí na sua casa onde você está, né? Levanta do sofá, nos momentos que nós estivermos louvando, no momento que nós estivermos lendo a palavra no salmo, você possa se levantar, amém? Em reverência ao nosso Deus, em louvor e adoração a Deus. Vamos louvar o Senhor. Pastor Lucas, louvar ao Senhor nessa noite. Paz do Senhor, irmãos. Esse é o momento de adorarmos ao nosso Deus e se prostrar na presença dele nessa noite. Que você possa cantar conosco agora, é Jesus quem vai à frente. Jesus quem vai à frente, unidos vamos batalhar, o corpo de Cristo vencendo vai,
pelo sangue um dia derramado, vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando, nada temeremos, e a cada dia confiando, a cada luta que nos vem, Ele aumenta a nossa força, sua mão ao nosso lado, tem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencer. Para um dia lá no céu agradecer pela vitória. Aleluia. Que nós possamos essa noite dizer o quanto nós amamos a Jesus através do nosso louvor, através da nossa adoração, e dizer que nós estamos neste momento querendo clamar pelo Senhor, dizendo que nós queremos nos render na presença do Senhor, dizendo que o Senhor é tudo para nós, e nessa hora aí mesmo na sala da tua casa, em qualquer lugar que você esteja, você possa sentir a presença do nosso Deus, e você possa adorar Ele com todo o teu coração nessa noite, e se render aos pés do nosso Pai, no nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. O Senhor tem um novo amanhã preparado pra você. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã
Queremos, Senhor Deus, lá mesmo dentro da nossa casa, Pai. Queremos, Senhor Deus, te adorar em espírito e em verdade, Pai. Reconhecendo, Senhor Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas, Pai. Que agora, Pai, a nossa prioridade, Senhor Deus, é te adorar, é nos render aos teus pés, Pai. Como é bom saber, Pai, que o Senhor tem olhado nas nossas vidas, Pai. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor Deus. E por isso nós glorificamos o Senhor, Pai. E por isso nós te adoramos, Pai. Pelo teu cuidado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por este momento de louvor, Pai. Recebe, Deus, o nosso louvor, Pai. Recebe a nossa adoração diante do teu altar, Pai. E faça, Deus, grandes coisas no nosso meio nessa noite, Pai. Por isso que eu oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E nesta hora eu vou estar lendo o Salmo de número 28, à igreja. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com o ímpio e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz a seu próximo, mas têm o mal nos seus corações. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das tuas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Soberano Deus e amado Pai, nesta hora, Pai, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, ó Deus, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas a cada dia, Senhor. Deus, só temos que agradecer, ó Pai, teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, no poder que era a tua palavra, cremos no poder, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, pode, ó Pai, manifestar, ó Pai, no meio, ó Pai, da nossa nação, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai. E assim nós te clamamos a Ti, Senhor, nesta hora, ó Pai, que possamos estar, ó Pai, Senhor, como diz o teu Salmo, ó Pai, Salmo 1 ali, Senhor, como uma árvore plantada, ó Pai, junto a ribeiros, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar, Pai, juntos, unidos cada dia mais, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, buscando, Senhor, a Ti, Senhor, clamando, intercedendo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, para que, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que tem se levantado, ó Pai, para trazer, ó Pai, confusão, abatimento, tristeza, ó Pai, cessa nessa hora pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que seja o Senhor, ó Pai, a mover as Tuas mãos, ó Pai, agindo, ó Pai, com poder e graça, ó Pai, sobre a nossa nação, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, nos dando, ó Pai, da Tua sabedoria para lidarmos, ó Pai, com toda a situação, ó Pai, que possamos viver. E que o Senhor seja, ó Pai, aquele, ó Pai, que esteja à frente, ó Pai, Senhor, em todos os nossos atos, ó Pai, em nome de Jesus. Assim te rendemos graça, ó Pai, e te louvamos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te rendemos graça por tudo e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Adorado e exaltado seja o Senhor. Amém, amados? Gostaria de dizer aos irmãos, querer saber como os irmãos estão e dizer para os irmãos, nós precisamos estar mais juntos, nesses momentos de transmissão, de cultos, momentos que nós temos como igreja, para adorar a Deus. Então eu peço aos irmãos aí que avise os demais, avise sua família, avise aqueles que são da igreja, para estar conosco nesse momento, que é o único momento que nós podemos estar juntos, cultuando o nome do Senhor. Embora não podemos estar aqui presentes, mas precisamos estar juntos. E precisamos estar unidos na nossa oração, no nosso clamor, na nossa busca
para que Deus, o nosso Deus, possa voltar os teus olhos sobre nós e derramar sobre nós da sua graça e seu poder. Gostaria de pedir agora a sua atenção. Eu até vou, talvez, me prolongar um pouquinho nessa palavra que eu vou deixar para os irmãos, mas eu quero que você agora esteja bem atento a tudo quanto nós vamos aqui falar, esteja bem atento a tudo quanto nós vamos aqui estar trazendo para os irmãos. Essa palavra Deus nos deu numa escola bíblica dominical e eu quero louvar a Deus porque Deus, Ele fala conosco, Ele nos ensina, Ele nos prepara, né, para a obra dEle. Exatamente vai fazer um ano, o ano passado, em abril do ano passado, um pouquinho antes da Páscoa, Deus nos colocou essa palavra no coração para nós estarmos falando acerca das 7 igrejas do Apocalipse. E eu gostaria hoje de falar novamente sobre essas 7 igrejas. Fizemos esse estudo aqui na Escola Bíblica Dominical, foi uma grande bênção, um enriquecimento muito grande para o nosso conhecimento. E hoje eu tinha até uma outra palavra a ministrar aos irmãos, mas o Espírito de Deus falou ao meu coração para que pudesse estar trazendo novamente esse estudo para a igreja e para todos os irmãos que nos ouvem nessa noite. Eu sei que Deus tem os seus propósitos, eu sei que Deus é conhecedor de todas as coisas, e certamente nós vamos deixar esta palavra, não posso, né, trazer na intensidade como foi os dias que nós ministramos aqui na Escola Bíblica Dominical, acerca de detalhes, enfim, não podemos fazer isso porque o tempo é curto, mas eu quero ser bem objetivo, bem breve, para que todos nós possamos entender até mesmo algumas coisas que está acontecendo, para que possamos entender o que está acontecendo nesse tempo presente que nós estamos vivendo. Então, as 7 cartas, as 7 igrejas que estavam na Ásia, o nome dessas igrejas, dessas cidades, hoje já nem mais existem, né? Aqui nós estamos no período bíblico, no período aproximadamente, agora quase chegando aqui no ano 90 depois de Cristo, um pouquinho mais. E nós temos aqui o relato desta carta que foi deixada, né, pelo Espírito de Deus, pelo próprio Senhor, ao apóstolo João, para que pudesse estar registrada aqui no livro de Apocalipse. E nós muitas vezes lemos estas cartas e muitas vezes podemos pensar assim, nossa, essa carta foi escrita para aquelas igrejas, né, naquele tempo, naquele momento. Mas cada uma dessas cartas escritas às igrejas aqui que nós vamos falar, ela reflete bem o que nós, né, vivemos. Cada carta reflete bem o que a igreja vive e o que a igreja de Cristo passou nessa terra. Amados irmãos, não tenhamos dúvida que nós estamos nos últimos momentos. Estamos vivendo, eu penso, o último momento, né, os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. Jesus disse, tudo está consumado, tudo está pronto. E nós não podemos dizer ou afirmar quanto tempo mais ainda estaremos nessa terra. Mas nós podemos afirmar com toda certeza, conforme a palavra de Deus, que nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra. E eu vou iniciar aqui em Apocalipse 2, mas antes eu quero ler um versículo, qual nós falaremos no final desta nossa ministração da palavra, que está lá em Apocalipse 3, no versículo 19 e 20. O Senhor falando a 7ª igreja, a 7ª carta, que era a igreja de Laodiceia. E diz assim, versículo 19 e 20, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei
e ele comigo. Jesus fala aqui à igreja de Laodiceia que ele está à porta e bate. Nós temos aqui 7 cartas, né? As 7 igrejas. O 7 que representa o número relacionado a Deus. E como a igreja de Laodiceia é a 7ª igreja e a 7ª carta, nós entendemos então que fecha o período. O período que inicia-se na primeira carta, que é a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Aí inicia um tempo da igreja, a primeira carta. E aonde eu li para os irmãos agora, no capítulo 3, a 7ª igreja fecha então esse tempo da igreja na terra. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Como eu disse, já ministramos aqui na igreja aos irmãos, mas quero ministrar novamente ao seu coração e ao coração de todos nós, para que possamos entender cada tempo que a igreja viveu, passou nessa terra, e entender o tempo que a igreja está vivendo hoje. Como eu disse, o 7 é o número da perfeição de Deus. Então, aqui a Laodiceia é a finalização desse tempo. E nós precisamos entender isso e vamos orar a Deus para que Ele nos ensine e mostre a sua palavra. Amém? Amado Deus, fala conosco, Senhor. Esta é a tua palavra, os mistérios de Deus, guardado, escondido para aqueles que creem, para aqueles que amam, para aqueles que buscam a tua face. Revela agora, Senhor, os teus mistérios ao nosso coração, ao coração de cada um de nós, ao coração daqueles que está nos ouvindo nessa noite. Deus, que tu fales agora pelo teu Espírito e revele a tua palavra no nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, a primeira carta foi escrita à igreja de Éfeso e diz assim, lá no capítulo 2, versículo de número 2 também, diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, onde caíste? Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja em Éfeso. Esta é a primeira carta. E nós temos aqui a figura da primeira igreja, que foi a igreja apostólica. Foi aquela igreja pelo qual os primeiros apóstolos saíram pelo mundo, levando o nome de Cristo e a palavra de Deus. A igreja, a primeira carta, a igreja de Éfeso, representa a igreja apostólica. Aqueles que receberam de Cristo a palavra, receberam de Cristo a mensagem, e assim saíram pelo mundo, anunciando a salvação que há em Cristo Jesus. E esta primeira igreja apostólica vieram aqueles que tiveram contato com os apóstolos, aqueles que prosseguiram em fazer a obra de Deus. Estes homens foram anunciando a palavra e o reino de Deus. E nós encontramos nesse tempo também o apóstolo Paulo, que foi aquele que foi usado por Deus e foi até Éfeso, e ali ministrou a palavra, e aquela igreja recebeu a palavra, e a igreja de Éfeso tornou-se a igreja do amor, a igreja dos primeiros caminhar com Deus. A igreja cresceu abundantemente, a igreja prosperou, mas passado o tempo em que morre também esses que tiveram contatos com os apóstolos, esses que tiveram contato diretamente com os apóstolos morrem, e agora uma nova geração, né, está em Éfeso. E a palavra diz aqui que o Senhor conhece as obras e o trabalho daquela igreja, e o Senhor conhece aqueles que foram colocados em prova. Ou seja, esta igreja, com o passar do tempo, ela passa por alguns momentos difíceis.
E o que nós vemos aqui, esta igreja em Éfeso, foi uma igreja do amor, mas ela deixou o primeiro amor. Deixou o primeiro, né, aquilo que conheceu, aquilo que aprendeu. A igreja de Éfeso, ela foi deixando e foi se preocupando com coisas mais, e foi se preocupando com coisas mais. Essa igreja, ela passa por também dificuldades. E é interessante que nós temos aqui uma palavrinha dita pelo Espírito de Deus e escrita, diz assim: lembra-te onde caíste. A igreja caiu. A igreja que foi levantada pelos apóstolos, foi levantada por aqueles que tiveram os primeiros contatos com os apóstolos, a igreja que foi ministrada ali por Paulo e pelos seus cooperadores, com o passar do tempo caiu. Caiu porque deixou o primeiro amor, deixou de caminhar na verdade e na santidade de Deus, e ela caiu. É a igreja de Éfeso. É a igreja que deixou os mandamentos de Deus e a vontade de Deus, a igreja que caiu. Mas o Espírito diz aqui: lembra-te onde caíste. Está dizendo, ainda há tempo, lembra? E arrepende-te. Então, amados irmãos, esse foi o primeiro momento da igreja, aonde a igreja passa pelas primeiras tempestades, pelas primeiras perseguições de ideologias, filosofias, de ensinamentos humanos, e muitos saíram da presença de Deus. Vieram muitos ensinamentos depois, vieram muitas teologias, e aqueles que tinham aprendido com os apóstolos, diretamente com os apóstolos, com os seus pais, estavam deixando a verdade e seguindo muitas coisas mentirosas. Lembra-te aonde caíste e arrepende-te. E assim inicia então o primeiro momento da igreja, conturbado, cheio de muitas interferências dentro da igreja. Mas essa igreja, ela vai passar. Esse tempo vai passar e vem um outro tempo. E nós vamos agora para a segunda carta, que está também aí no capítulo 2. A segunda carta que foi escrita à igreja de Esmirna. E diz aí, versículo de número 8, Atos 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, Cristo. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como eu disse para os irmãos, há muitos detalhes aqui, e nós não temos aqui tempo para entrar em muitos detalhes, então eu quero ser bem objetivo e claro. A igreja de Esmirna, ela representa a igreja que foi perseguida, que vai agora, desde esse primeiro século aí, né, antes de Cristo, e vai praticamente até ali o ano de 111, 110, depois de Cristo. A igreja que vai passar por perseguições. Os apóstolos passaram por perseguições, foram presos, foram perseguidos. Boa parte dos apóstolos morreram martirizados. E quantos foram mortos nesse tempo? Então, esta segunda carta diz respeito à igreja que foi perseguida, a igreja que tinha a missão de levar o evangelho, mas o inimigo estava sempre às portas, querendo impedir, querendo fazer parar a obra de Deus. E o Senhor diz aqui: não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. E assim aconteceu. Tantos apóstolos, servos de Deus, para que sejam tentados, tereis tribulação. Então nós vimos a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor, por causa das ideologias e das filosofias humanas, dos conhecimentos humanos, dos preceitos humanos. E a igreja agora, escrita a igreja de Esmirna, comparada ao segundo tempo, é a igreja que passou por perseguição, a igreja que foi perseguida, a igreja que foi martirizada, a igreja que
eram perseguidos, eram levados às prisões, às cadeias, eram levados à morte, eram levados à condenação, a igreja de Esmirna. E esses amados que fizeram a obra no primeiro momento, passaram por essa luta tremenda. Mas, amados irmãos, muitos permaneceram fiel a Deus na perseguição, fiel a Deus na luta, fiel a Deus na peleja. Muitos morreram para anunciar o Evangelho, para que este Evangelho chegasse até nós no século 21. Muitos morreram e deram suas vidas até, foram perseguidos, mas não desistiram. Hoje nós temos o mundo em medo, temos a humanidade com medo. A igreja de Esmirna, o segundo tempo da igreja, eles foram encurralados. Para sair de casa, eles precisavam saber que para sair de casa, para anunciar a palavra, eles podiam ser que nem voltasse e viesse a ser mortos. Primeiro momento, segundo momento da igreja é a perseguição. Momento aonde a espada transpassou o corpo de muitos cristãos, aonde a cruz foi o local onde muitos morreram, aonde as fogueiras eram acesas e os cristãos eram lançados na fornalha. Mas a igreja, ela vai vencendo todas essas fases. A igreja vai triunfando sobre todos esses momentos. E nós temos então agora a terceira carta, que é a carta que foi escrita à igreja de Pérgamo. Eu quero ler então para os irmãos. A cidade de Pérgamo foi construída sobre uma coluna, cuja altura era de 300 metros, acima de todas as outras cidades, sendo, portanto, uma fortaleza natural. Pérgamo era uma cidade que se destacava, uma cidade moderna, sofisticada, de boa cultura, de bom conhecimento, uma cidade que tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, cerca de 200 mil volumes de livros. E nesta cidade havia então os cristãos que lá estavam. E diz a palavra que eu quero ler para os irmãos, está lá no versículo 13, nós estamos em Apocalipse capítulo 2, quero que você me acompanhe, versículo 13, diz assim: eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós temos aqui o terceiro tempo da igreja, que vai do ano 312 até o ano praticamente 500, aonde a igreja ela vai estar debaixo do poder do império, do poder dos reinos desta terra. Como a cidade de Pérgamo era uma cidade que se destacava, e isso faz alegoria ao sistema imperial que a igreja vai passar do ano 300 até o ano 500, o ano do imperialismo, o ano dos reinos, do poder, aonde a igreja ela vai ficar totalmente sendo um órgão do Estado. E com isso a igreja ela passa e passará por momentos aonde ela não vai se destacar, ela não vai estar sendo como a luz do mundo por causa de toda esse segurar a igreja, esse frear a obra de Deus. E nós encontramos aqui referência dessa carta que dizia a respeito a essas coisas. Versículo 14 diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Mas a esta igreja do tempo que estava sobre o favor do império e trabalhava mais para o império do que para o próprio Deus,
Diz a palavra, lá no versículo 16, também que o Espírito diz para esta igreja do terceiro tempo: arrepende-te, quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com uma espada da minha boca. Mais uma vez, o Senhor diz que era para estar arrependido. A esses que estavam debaixo do domínio do Estado, das autoridades, eles precisavam estar diante de Deus. A igreja de Pérgamo representa o tempo, o terceiro tempo, que a igreja esteve debaixo de um domínio. Veja, o segundo tempo, a igreja, ela estava desbravando, ela estava anunciando o reino de Deus, mas agora ela estava como que dominada, como que parada, como que sem fruto, porque estava dominada. Passou um tempo em que a igreja, ela passa por esse período tão difícil, mas não para aí, não para aí. E nós vamos para a quarta carta, que é a igreja de Tiatira, que diz a palavra lá no versículo de número, a partir do versículo de número 19. Essa igreja, amados irmãos, que eu quero ler para os irmãos, é conhecida como o tempo da Idade Média, que vai do ano 500 até o ano 1500. E diz aí, esse tempo da igreja de Tiatira é o tempo das trevas. É o tempo em que a igreja ela não vai surgir com tanta ênfase sobre a terra. Mas diz assim, lá no versículo 20, Apocalipse 2, versículo 20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher, que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, e dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. É o tempo das trevas. É o tempo em que a igreja ela passa por momentos difíceis. É o tempo que vem sobre a igreja. Algo que levará a igreja a distanciar-se do Senhor. Levará a igreja a buscar tantas coisas, a buscar tantos ensinamentos, a buscar tantas coisas. É o tempo conhecido como o tempo das trevas. A igreja, a ela foi apresentado até mesmo outros deuses. E a igreja, ela passa a ser, como diz aí o texto que nós lemos, ela passa a ser como uma prostituta, que deixou o seu noivo e foi após outro. Mas aqui também nós encontramos, onde o versículo que nós lemos, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Foram 1000 anos, do 500 até o 1500. 1000 anos. O Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeram. Preferiram ficar e permanecer no engano e na mentira. Mas Deus, Ele falou pela sua palavra, nesse quarto tempo que nós estamos vendo aqui da igreja, é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Ora, eu estou lendo para os irmãos, praticamente Deus está falando a 3 igrejas que é tempo de se arrepender. Porque senão iria vir a morte, no versículo 23. Apocalipse 2, 23. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu peço para você não distrair, fica aí. Acompanhe o pensamento que Deus está nos dando nessa noite. Não se distraia, não saia, para que você possa ir conosco até a última carta. Nós vamos falar agora da quinta carta. A quinta carta que foi escrita à igreja de Sardes. Aqui nós já estamos no ano de 1500.
Estamos no período em que veio, chamado período da reforma, no período em que Deus levanta homens para trazer um direcionamento, fazer com que a igreja pudesse acordar, né, e despertar para Deus. Então nós estamos agora, vamos ler esse quinto momento, que é a igreja de Sardes. E diz assim, lá no agora no capítulo 3, e diz assim o Senhor à igreja de Sardes: eu sei as tuas obras, que tem nome que vive, mas está morto. Lembra o período passado? Parecia que a igreja estava viva, mas a igreja estava morta. Parecia que a igreja estava viva, mas a igreja estava morta. E está dito aqui, eu sei as tuas obras, quer dizer, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo que foi feito, tudo que foi construído, Deus sabe tudo. Tem nome que vive, mas está morto. E o Senhor diz assim no versículo 3, Apocalipse 3, versículo 3, lembra-te, pois, dos que têm recebido e ouvido, guarda-te, arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora te livrei. Ora, amados, aqui foi o tempo do reviver a fé. Aqui o Senhor estava já espremendo a igreja. A partir desse século, 1500, nós temos, Deus começou a espremer a igreja. É tempo de viver pela fé. É tempo de entender que somos justificados pela fé, que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir desse momento, Deus está dizendo, eu sei as tuas obras. Parece que está viva, mas está morta. Então é tempo do reviver. Aqui nesse período, o quinto período da igreja, Deus chama a igreja para reviver. Deus chama a igreja para viver da fé. Deus está mostrando agora, a partir desse momento, que a salvação não é pelas obras, não é por aquilo que alguém pode fazer por nós, mas por aquilo que foi feito através da cruz em que Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é ministrado que o dom gratuito de Deus o seu amor, o seu Filho Jesus Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário por amor à nossa vida. Nesse quinto período da igreja, a igreja ela é chamada agora para viver pela fé, para viver na intensidade do Filho de Deus, para realmente estar viva em Cristo Jesus, viva nas suas obras, viva no seu trabalho, viva em tudo para exaltar o nome de Cristo. É o quinto momento da igreja, a igreja de Sardes. A igreja que agora seria guiada pelo Espírito de Deus. A igreja sempre precisou ser guiada pelo Espírito de Deus. A igreja lá que nós vimos lá, perseguida, ela era cheia do Espírito de Deus. Mas parece que foi tirando o Espírito. E agora Deus está dizendo, é tempo de andar pelo Espírito. É o quinto momento da igreja. É o quinto momento da igreja. Momento do reavivar da fé, do manifestar do poder de Deus. Aonde a igreja, ela vai realmente caminhar fortalecida no Senhor. Amados irmãos, só quero ler mais um versículo aí da igreja de Sardes, que é a quinta carta, que diz assim lá no versículo 4. Versículo 4 diz assim, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, em meio a tudo que nós falamos aqui, num tempo escuro, num tempo de domínio, num tempo de opressão, num tempo em que a igreja ficou debaixo de um domínio, como diz aqui a própria carta, parecia que tinha viva, mas estava morto. Aqui diz a palavra que lá, né, na alegoria da igreja de Sardes, havia pessoas que não tinham se contaminado a sua veste, e comigo andarão de branco. Ainda Deus, nesse tempo, no quinto período, Deus levanta homens para manifestar, para protestar. Deus levanta homens para dizer,
Assim nos ensina a palavra de Deus. Aqui nós temos o surgimento da chamada Igreja Reformada. A igreja que começa agora a atentar com mais diligência para as coisas do Senhor, atentar para a palavra de Deus e para os ensinamentos de Deus. Essa era o início da grande obra. E esse tempo é destacado, como nós conhecemos, né, os historiadores, os teólogos marcam que vai do século XVI até o século XVIII. Vai, amados irmãos, do século XVI até o século XVIII. É o tempo em que a igreja ela vai tomando essa forma. A igreja que vive pela fé, pela graça de Deus. Ou seja, voltando à igreja de Éfeso, lá, ao primeiro momento, ao primeiro amor, a estar com o Senhor. Esse momento passa. E agora nós vamos entrar na sexta carta, que é a igreja de Filadélfia. Como eu disse para os irmãos, não temos tempo aqui para entrar em tantos detalhes como nós fizemos na escola bíblica dominical o ano passado. Mas eu sei que o Espírito está dizendo para você, você está entendendo. Em Éfeso se perdeu muita coisa. A igreja perseguida desbravou. Mas depois a igreja ela passa por um período difícil. E agora, a quinto momento, a igreja começa a se voltar para Deus. E na sexta carta, que é a igreja de Filadélfia, que nós temos aí então um tempo que vai do século XIX até o século XX. O que aconteceu nesse momento? Depois que surge a igreja lá do século XVII para trás, agora nós temos o tempo em que a igreja ela passa a viver o tempo das missões modernas, o tempo do avivamento, aonde o Espírito de Deus começa a operar de uma maneira tão grandiosa. E o primeiro e os grandes avivamentos de Deus começa em toda a Europa. A Europa que tem sido afugentada por todo esse mal também, como toda parte do mundo. Mas lá foi o berço. Lá foi aonde nós temos o sexto momento da igreja. O momento em que o Espírito de Deus vai tomando muitos países da Europa. E muitos países vão ali, então, se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E, diante disso, grandes avivamentos. E da Europa é enviado praticamente para o mundo todo homens, missionários, que vão para a Ásia, vão para a Índia, vêm para a América para anunciar o Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos aqui na sexta carta, que é escrita à igreja de Filadélfia, que está no Apocalipse capítulo 3, que eu quero ler para os irmãos. E diz assim, a partir do versículo 7, o anjo da igreja que está na Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Essa igreja recebe uma chave. Essa igreja recebe uma chave. Foi o momento grandioso de Deus, aonde em todos os cantos desta terra, aonde principalmente na América, a palavra de Deus chegava através dos missionários como uma chave que abria e ninguém podia fechar, porque o evangelho foi anunciado. A América se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Tantos outros lugares. E chegou até nós o Brasil. Chegou até nós a palavra de Deus. Bem podemos dizer que foram poucos até mesmo as tentativas que houve dos europeus diretamente para o Brasil para evangelizar. Mas Deus usou aqueles que estavam na América, estavam nos Estados Unidos para vir para o Brasil, para trazer a palavra, para ministrar a palavra de Deus nesse Brasil. E assim, o sexto momento da igreja foi o momento da chave, o momento das evangelizações, o momento de levar o evangelho para todos os cantos deste mundo.
Então nós temos do século aí 19 até o século 20, aproximadamente do ano 1800 até agora, aí o ano 2000. Quantos países foram evangelizados? América do Sul, América Central, Índia, Ásia, e aí vai. Então, voltando aqui para a palavra, a sexta carta à igreja de Filadélfia, o Senhor diz, é a igreja que tinha a chave de Davi, a igreja que foi como uma flecha, né? Como uma flecha nas mãos de Deus, uma igreja que abria, fechava, abria a porta, fechava, e ninguém podia interromper. É a época dos grandes avivamentos e do grande operar de Deus. Mas no versículo 8, diz assim, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, o mundo, para receber a palavra, receber o evangelho, receber Cristo nosso Senhor. Foi aberta a porta, a igreja saiu, a igreja veio para a terra, a igreja foi para os continentes, a porta foi aberta. E ninguém pôde fechar. Quão difícil foi o evangelho chegar ao Brasil, pessoas morreram, foi difícil para o evangelho. O evangelho só chegou no Brasil no século 17, século 19, por volta do ano 1800, 1850. O evangelho chegou aqui no nosso país, chamado Brasil. Antes não tínhamos esta palavra, evangelho. A porta estava aberta, ninguém podia fechar. Mas no versículo 8 diz assim, eu sei as tuas obras, pus uma porta aberta, ninguém pôde fechar. No versículo 9 diz assim, eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são. Lá na Filadélfia, na igreja de Filadélfia, tinha alguns que pareciam judeus, mas que se levantaram contra a obra de Deus naquela cidade. Muitos levantes houve nessa terra, para que a palavra não fosse anunciada. No sexto tempo da igreja, a igreja passa também a sofrer perseguições, passa a ter momentos difíceis. Mas essa igreja, versículo 18, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor já alertava a igreja. O Senhor já alertava esta igreja que haveria de vir tentações sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E aí ele diz assim, mas eis que eu estou vindo, hein? Versículo 11, eis que eu venho sem demora. E igreja, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Essa igreja da Filadélfia, ela ainda se faz presente, porque nós temos muitos homens que estão aí pelo mundo evangelizando. E eu quero chegar aqui no último momento da igreja, para nós irmos já para o final desta mensagem, que está aqui escrito no versículo 14, que é a sétima carta escrita à igreja da Laodiceia. Como eu disse, entendendo o último tempo, século 21 para cá, o último momento, não só no Brasil, não só na América, não só na Europa, a igreja que ainda sofre as perseguições, como nós vimos lá no início, né? As perseguições, a igreja que passa por tantas situações difíceis, mas essa é a figura da igreja hoje, a igreja da Laodiceia. E eu quero ler para os irmãos boa parte do que está escrito a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele conhece as nossas obras, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Este é o momento da igreja do século 21. A igreja que não parece nem quente nem morna. A igreja que diz aí a palavra, versículo 17, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
É a igreja moderna. A igreja moderna. A igreja que não parece que não precisa ser quente, também não precisa ser fria, ela é morna. A igreja que enriqueceu tanto no poder, no conhecimento, até mesmo na teologia, nos seus valores humanos, nos seus princípios de homens, é a igreja dos dias de hoje. É o último tempo da igreja. É o último momento da igreja na terra. Essa é a igreja. Essa é a igreja que o Senhor Jesus diz assim, parece ser tão rica. A igreja que parece ser tão rica, como a humanidade que parece ser tão rica. Mas no versículo de número 18 diz assim, olha, eu aconselho que de mim compre ouro provado, logo, provado no fogo, para que te enriqueça, vestes brancas, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que vejas. Jesus está dizendo para a igreja, para o último momento da igreja, nós precisamos dele, nós precisamos de Cristo, nós precisamos tão somente de Jesus, precisamos ir até ele, estar nele e nele, para receber dele tudo o que ele tem para nós. Nós não somos nada, irmãos, nós não somos nada, ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, ele é o dono de tudo, é o Senhor de todas as coisas, é o Deus que tem todo o domínio, todo o poder pertence ao Senhor, toda a glória seja dada a ele. Que esse último momento da igreja, o sétimo e último momento da igreja, como a Laodiceia, nós possamos nos voltar para Jesus. Eu quero dizer para todos que me ouvem, nós estamos aqui, nós estamos vivos, eu estou aqui, você está aí, você está me ouvindo, você está vivo. Deus está dando tempo para nós, Deus está dando um momento para nós nos arrependermos, para nós nos colocarmos diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa. Eu não quero ser como a igreja de Laodiceia. Eu quero ter uma fé verdadeira. Eu quero servir a Deus de uma forma verdadeira. Eu não quero andar de qualquer jeito, fazer a obra de Deus de qualquer forma. Eu quero ser crente, quero amar o Senhor, quero fazer a obra de Deus, quero servir a Deus com alegria. É o último tempo da igreja. Pastor, o senhor está dizendo então que tudo vai acabar? Não. Eu estou dizendo que nós estamos nesse tempo. Eu não posso ser isso porque Deus não falou isso para mim. Mas eu estou dizendo que nós estamos nesse tempo, nesse último período. Está se fechando. É a sétima carta. É a sétima carta escrita à igreja, Laodiceia. Diz respeito a nós. O último tempo está chegando. Não sabemos se vai, como vai ser, não podemos afirmar. Mas é o último momento. Nós precisamos de Jesus. Ele precisa ser o primeiro na minha vida e na sua vida. Precisa ser o primeiro para mim e para você. Espera um pouquinho mais aí, não sai aí não. Mais um minutinho. Versículo 19 diz assim, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende. Diz aqui sobre uma repreensão e um castigo. Podemos dizer, a igreja está passando junto com todos esse momento, sim, porque nós estamos nessa terra, somos humanos. Passamos e sofremos como qualquer pessoa, choramos e apertado está o nosso coração como qualquer ser humano. Mas o Senhor está dizendo para a igreja, igreja, é tempo de se arrepender. Se você passar por tudo isso, a sua vida vai melhorar com Deus. Se eu e você passarmos por tudo isso, você vai ser zeloso pelas coisas de Deus, você vai amar as coisas de Deus, você vai fazer com que a sua fé, com que a sua vida seja para louvor e honra do nome do Senhor. Deus quer uma igreja zelosa. Deus advertiu a igreja de Laodiceia. E às vezes a gente lê e fala assim, era para uma igreja lá que eu nem sei em que lugar fica. Não. É para mim, é para você. Até tudo que está escrito aqui no começo de Apocalipse é para a igreja. É para nós.
Nós somos essa igreja, irmãos. A igreja morna. Nós precisamos ser aquecidos pelo Espírito Santo, ser zelosos pelo nome de Deus, ser zelosos pelas coisas de Deus, andar na presença do Senhor, amar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E o versículo que eu li para os irmãos no início desta mensagem, que eu quero terminar com ele, que é o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. A porta da sua casa provavelmente está fechada nessa noite. Você está aí com a sua família. Jesus está batendo nessa porta, porque Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer estar com a sua família. Jesus está à porta. Não tem mais tempo para pensar, não tem mais tempo para dizer amanhã eu vou parar com isso, parar com aquilo. Não tem mais tempo para dizer amanhã eu vou deixar um monte de coisa na minha vida para servir Jesus. É hoje, está à porta, está batendo. Está batendo, nesse tempo de luta, dificuldade, está batendo. E Ele quer entrar, diz a palavra. E se Ele entrar, entrarei em sua casa, e com Ele cearei, e Ele comigo. Eu penso que Deus, Ele nos fez chegar nesse tempo aqui, nesse momento em que Ele quer entrar na casa, quer entrar no seu coração, quer entrar na sua vida. E Ele quer habitar, e quer cear, Ele quer estar com você. Ou você deixa Jesus entrar na sua vida, ou você permita que Ele mude, transforme a sua vida, que Ele entre. Ele não é o ladrão que entra, arromba e entra, Ele bate. Ele bate, porque Ele quer que você entenda que você precisa dEle. Nós somos miseráveis, miseráveis homens que somos. Quem vai nos levar até o Senhor? Nós somos miseráveis. Nós não somos nada. Nós não temos em nós mesmos nem a condição de decidir se nós queremos Cristo ou não. Ele veio até nós. Não é você que decide, é Ele que decidiu. É Ele que decidiu vir até você. É Ele que decidiu nos colocar nesse tempo tão duro e tão difícil da nossa vida, para que você possa saber que Ele é um Deus zeloso e que Ele está a buscar aqueles que o amam e o amam em espírito e verdade. 21 diz: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assento com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta é a palavra que eu entrego para você, para todos nós. O último tempo da igreja. E aqui foi falado àqueles que batem no peito e dizem: eu já sei tudo. Eu já tenho conhecimento de tudo. Aos que batem no peito e dizem: eu não preciso de nada, estou rico. Você precisa de Jesus, como eu preciso de Jesus. Como nós lemos aqui muito, arrepende. É tempo de se arrepender, amados. De se arrepender do que nós fomos para Deus. De se arrepender da forma como nós servimos a Deus. Igreja de Laodiceia, igreja. A carta foi escrita à igreja. A igreja. Jesus não estava contente com a igreja de Laodiceia. E Ele está dando tempo para nós nos arrependermos e voltarmos para Ele, entregarmos a Ele, voltarmos a ser o que nós éramos na criação, quando Deus formou Adão. Viver para a glória, viver para o louvor do nome do Senhor. Menos um mundo dentro de mim, menos um mundo e mais Jesus. Menos as coisas e mais Cristo em nós. Vamos viver para a glória do Senhor. Que Deus conceda a nós a graça de nós podermos vencer e passar por tudo isso e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. É tempo de se arrepender. Eu quero que você faça uma oração bem simples, mas poderosa nesta hora. Eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo
de ter sido morno. Eu me arrependo de tantas coisas que parece que estava tão certo, mas hoje o Espírito tem mostrado o quanto nós andamos errado. Deus, eu quero me arrepender. Eu quero me prostrar diante do altar de Deus e pedir, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Queremos nos arrepender, Senhor. E queremos dizer, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, do povo. Tenha misericórdia das igrejas. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós. Encontra, Deus, nesta nação um povo zeloso. Encontra uma igreja zelosa. Encontra irmãos zelosos. Encontra, Senhor, aqueles que guardam a sua palavra e te amam, Jesus. E que nesta noite, Senhor, tu possas encontrar pessoas que nesta noite estão se arrependendo e estão dizendo para Deus: nós vamos ser melhores, nós vamos fazer a obra de Deus melhor, nós vamos dar o nosso tudo para louvar, para engrandecer, para bendizer o teu nome. Senhor, nós ainda estamos nessa terra, estamos neste mundo, estamos debaixo da graça, vivendo o tempo da graça. Ouve, Deus, o nosso clamor, as nossas orações. Atende, Senhor, o nosso clamor nessa noite. Nos arrependemos, Senhor, e te pedimos, Senhor Deus, faz com que nós venhamos vencer e passar por tudo isso. Deus amado, e em nome de Jesus, seja aquecida a fé dentro de nós. Seja aquecida a fé dentro do seu coração. Você que se prostrou por causa dos problemas deste mundo. Você que deixou de louvar a Deus e glorificar a Deus por causa dos problemas desta terra. Aquece novamente, Deus, o teu Espírito dentro de nós. E nos faz ser crentes, Senhor, fervorosos. Nos faz ser, Senhor, como do princípio da igreja, a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, que não media esforço para estar na presença do Senhor. A igreja da unanimidade, a igreja do comum, a igreja do amor, a igreja que morria pelo Evangelho e por Cristo, a igreja que não temia ser levado à cruz, ser levado à espada, mas porque amava o Senhor em primeiro lugar. Abençoa-nos e fortalece-nos. Cuida de cada um, Deus. Entra nesta casa, Senhor. Entra nessa família, Pai, e faz uma grande obra hoje. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus esteja com você. E que você possa se arrepender e possa permanecer na presença do Senhor. Irmãos, continue orando, clamando a Deus. Nós vamos pedir aqui para o Lucas e o Guilherme louvar ao Senhor mais um cântico, para que você possa, daqui a pouquinho, às 8h30, nós vamos entrar no período de oração. Nós vamos estar orando pelo país, clamando a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nesse momento que nós vamos orar daqui a pouco, a partir das 8h30, que nós vamos encerrar aqui, você na sua casa vai estar em oração. Arrependa-se. Tudo que o Espírito for te mostrando, vai se arrependendo. Nós vamos ser uma igreja, como diz aqui, zelosa. Uma igreja que Deus vai se alegrar de nós. Deus te abençoe. Não sai daí não. Ainda vamos ficar aqui louvando até as 8h30. Mas daqui a pouquinho nós vamos entrar em oração. E o céu vai se abrir. E o Senhor vai nos ouvir. Deus te abençoe. E o Espírito Santo de Deus esteja comigo e com você. E a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pastor Lucas vai louvar o Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Você possa adorar o Senhor, dizer: meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz essa noite. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Posso me completar, eu posso me completar. Me
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, vou me levar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti. Eu posso ouvir a tua voz quando eu escutar. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Aos teus pés, oh, me leva, leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Te agradecemos, Deus, por este momento, Pai. Agradecemos por estar na tua casa, Pai. Te agradecemos por poder cultuar o teu santo nome. Continua a nos abençoar, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que seja o Senhor, Pai, a continuar a falar aos nossos corações. Seja o Senhor a continuar, Senhor Deus, operar em nós, Senhor Deus, os teus milagres, as tuas maravilhas. Recebe, Deus, o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Tudo que fizemos aqui foi para honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. O Senhor nos abençoe nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se você souber, cante. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Te louvamos, Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em
trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá. Ó morte, onde estás, o Rei ressuscitou e venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, diga, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro, e nada vencerá, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Ele venceu, ele venceu, ele venceu, para sempre, então declare, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, declare para sempre exaltado,